Vamos falar no encontro de hoje sobre o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, que são previstos no artigo 23 do Código Penal, como uma das causas de exclusão da ilicitude. Diga-se de passagem, causas legais, que são previstas em lei, e genéricas, porque são amplamente aplicáveis, são aplicadas a toda e qualquer infração penal, já que tais causas se encontram na parte geral do Código Penal. De todo caso, conforme nós já havíamos falado, em se tratando de legítima defesa, com previsão legal, tanto no artigo 23 como no artigo 25, que prevê o conceito de legítima defesa e seus requisitos, como de estado de necessidade, também previsto no artigo 23 e 24 do Código Penal, ao contrário de tais causas excludentes da licitude, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal são previstos no artigo 23, porém com conceitos apreendidos em normas extrapenais, ou seja, fora do direito penal. Quer dizer, o Código Penal não prevê conceitos próprios ao exercício regular do direito e ao estrito cumprimento do dever legal. Quando falamos de um exercício regular de direito, falamos do exercício de uma faculdade, ao passo que, quando falamos de estrito cumprimento do dever legal, falamos do exercício obrigatório de algo. Mas em quais situações teremos o reconhecimento do exercício regular de direito e, por outro lado, o estrito cumprimento do dever legal? Tudo depende da análise de normas extrapenais vinculadas ou relativas a determinados atores da vida social. Por exemplo, quando falamos de exercício regular de direito, o médico que pratica uma atividade cirúrgica, obviamente com consentimento informado do paciente, e aqui eu cito as mais diversas doutrinas, e é importante que vocês saibam, por exemplo, já até mesmo abordamos esse tema em aulas ou encontros passados, eu cito, por exemplo, a doutrina de Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues, que trata da questão do dano estético, da mesma sorte no que diz respeito a Almir Lopes Júnior, em seu consentimento informado, na relação médico-paciente, falamos que o próprio médico, ele atua amparado por um exercício regular de direito. Há correntes que sustentam, por outro lado, que seria até mesmo um estrito cumprimento do dever legal, mas a regra, até mesmo, é a de que o médico age mediante exercício regular de direito, não responderá por ilícito penal algum. Assim também o entendimento de José Henrique Pierangeli. Agora, tudo aquilo que transcender ou tudo aquilo que transpor os limites da própria cirurgia estética, podendo acarretar em eventual lesão corporal, foge dos meandros, escapa do cerne do exercício regular de direito, e aí nós discutimos sobre a possibilidade ou não de configuração do ilícito penal. Mas notem que eu falo isso porque há um outro caso, que é o caso do flagrante facultativo, que ilustra muito bem o exercício regular de direito. O exercício regular de direito diz respeito ao exercício regular do cidadão de um direito que lhe é imanente, inerente, um direito do qual ele é titular e, portanto, ele opta, tem a faculdade de exercer
de exercê-lo livre e regularmente na vida social. Por que o flagrante facultativo é um desses exemplos? Porque no flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo pode anunciar ou dar voz de prisão em flagrante àquele que é encontrado nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Portanto, o flagrante facultativo é aquele que pode ser realizado por qualquer pessoa do povo. Agora, por que eu falo e relaciono o flagrante facultativo com o exercício regular de direito? Porque, ao anunciar a prisão em flagrante, o cidadão não deixa de cercear o direito de ir e vir alheio, a liberdade alheia. Mas o cidadão responderá por algo? Não responderá. O cidadão agirá cobertado, atuará cobertado pelo exercício regular de direito. A sua conduta é justificável. Daí falamos em causas de exclusão da ilicitude ou justificantes perante o ordenamento jurídico, de modo que restará excluída a ilicitude da sua conduta. Exemplo também de exercício regular de direito, direito de retenção, nesse caso afasta-se o caráter delituoso de eventual apropriação indébita, assim como o desforço imediato para o regular direito, o exercício do direito de defesa da posse. Enfim, por outro lado, há o chamado estrito cumprimento do dever legal, que é de natureza obrigatória. Por que obrigatória? O agente ou delegado de polícia que constata alguém em uma das hipóteses de flagrância, ou seja, do artigo 302 do Código de Processo Penal, deve decretar a prisão em flagrante, deve dar voz de prisão em flagrante ao infrator. Trata-se de uma atuação obrigatória, vinculada por lei. Só que, ao mesmo tempo em que há o cerceamento da liberdade alheia, a própria lei autoriza a conduta do agente de polícia ou do delegado de polícia, excluindo a ilicitude. Portanto, o estrito cumprimento do dever legal se aplica ao caso do flagrante compulsório. Da mesma sorte com relação ao cumprimento de um mandado de prisão. Vamos até mesmo avançar e notem o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal são ações praticadas em cumprimento de um dever imposto por lei. Em regra, são realizadas por agentes públicos. Aqui eu trago um caso mais a título de curiosidade, porque já foi cobrado em provas e afins, e guarda até mesmo certa correlação com a realidade, a ação do guarda penitenciário que mata com certeiro disparo de arma de fogo um preso que fugia em direção à mata, após transpor o muro externo da unidade prisional, não é justificável pelo estrito cumprimento do dever legal, nem por qualquer outra causa excludente da ilicitude, pois sua conduta é exagerada. Por quê? Porque a ação de um guarda penitenciário diante da fuga de até mesmo um reeducando em direção à mata pressupõe que outras alternativas podem ser utilizadas, e aqui eu não estou falando de estado de necessidade, não estou vinculando ao cômodo dos dissessos. Outras alternativas no seguinte sentido: será que o disparo seria um meio necessário para impedir a fuga? Obviamente, sim, mas notem que é um meio totalmente contundente, uma conduta exagerada. Como podemos falar que o guarda penitenciário
cumprir um certo protocolo de ação, um procedimento próprio para impedir a fuga. Notem, portanto, que não é justificável a conduta, a ação do guarda penitenciário, na perspectiva do estrito cumprimento do dever legal. Enfim, é uma hipótese em que não se reconheceu o estrito cumprimento do dever legal. E o exercício regular de direito geralmente incide em dois casos principais, além de outros, mas em dois casos principais. O dever de correção dos pais em relação aos filhos, chamado de ius corrigente, ou seja, o pai que corrige o filho, obviamente, que exerce o seu dever de correção, agirá acobertado por um exercício regular de direito, a ponto de não responder por maus tratos, pelo crime de maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal. Nada obstante, porém, se o pai incorrer em excessos na educação dos filhos, daí poderá ele responder por crime de maus tratos. Daí poderá ele responder por crime de maus tratos. Vale salientar que um passado não muito distante, assim falando, se é que podemos assim nos referir, que a Lei 13.010, vulgarmente chamada de Lei da Palmada, que entrou em vigor em 26 de junho de 2014, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Código Civil de 2002. É importante que se diga porque essa Lei da Palmada, ela deve ser interpretada em conjunto com o dever de correção dos pais em relação aos filhos, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de reconhecimento do exercício regular de direito. Por exemplo, será que essa Lei da Palmada, ela sugere uma efetivação ou limite de direitos do pai no que diz respeito a corrigir o filho? Ou até mesmo uma limitação no que diz respeito ao próprio poder familiar, né? Não existe mais aquela figura do pátrio poder, da pátria potestas, né? Ou pater familias, enfim, o que envolve necessariamente aqui com a conciliação entre o poder familiar, o dever de correção dos pais em relação aos filhos e, ao mesmo tempo, o direito dos filhos de terem resguardada suas integridades física e psíquica no contexto familiar. Portanto, tomem só essa cautela, tenham essa cautela com relação a essa lei da palmada, que assim dispõe, né, no que diz respeito ao castigo físico e tratamento cruel ou degradante previsto no artigo 18A do ECA. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Entende-se, nos termos do inciso 1 do artigo 18A do ECA, por castigo físico, a ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão à criança ou adolescente. Por outro lado, resulta em tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou o adolescente. Portanto, há essa previsão que, dependendo da forma como for praticado,
até mesmo independentemente da forma que praticado castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, há certa margem para a configuração do crime de maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal, 136 do Código Penal, além de crimes de lesão corporal, dependendo do caso extremo, que é até mesmo contundente, assim falarmos, poderá até mesmo configurar o crime de tortura, que conta com previsão expressa na Lei 9.455 de 97. Para que vocês tenham até mesmo a ideia com relação ao primeiro crime que nós falamos, qual seja, o de maus tratos, diz o artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação e ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou de disciplina, a pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Notem que configura uma infração penal de menor potencial ofensivo, admitindo a concessão dos institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95. De todo caso, vamos voltar à explicação aqui de várias situações envolvendo o exercício regular de direito. Envolvendo o exercício regular de direito. Ainda, temos outros casos, a exemplo das lesões ocorridas na prática de esportes, desde que seja dentro do tolerável. Aqui nós até mesmo falamos quais são as diferenças entre o princípio da adequação social e o exercício regular de direito nas lesões esportivas e em outras atividades semelhantes, né? Notem que o princípio da adequação social prevalece que há uma causa de exclusão da tipicidade material, ao passo que o exercício regular de direito consiste em causa de exclusão da ilicitude. Caberá a sua análise na segunda etapa, no segundo elemento do crime, já que crime, em seu conceito analítico dogmático, é fato típico ilícito ocupável. E nós temos que pensar, outro sim, além disso, qual decisão na esfera criminal seria mais favorável ao agente nocível, até mesmo diante de uma eminente reparação de dano, diante de uma iminente reparação de dano, em vias de prestes a acontecer. Enfim, ainda, como eu havia dito, intervenções médico-cirúrgicas com consentimento do paciente. Se inexistir o consentimento, Mirabete alega que, inclusive, haveria estado de necessidade e não exercício regular de direito, porque aqui, no caso do exercício regular de direito, pressupõe-se o consentimento do paciente para aquela atividade, uma cirurgia de estética, que é chamada até mesmo na doutrina estrangeira de cirurgias da vaidade. Enfim, se há o consentimento e é praticado dentro dos limites da atuação médica esperada e do consentimento informado do paciente, portanto, atuará o médico acobertado por exercício regular de direito. Lado outro, se inexistir o consentimento e o médico vislumbrar, ponderando os bens, que ele deve sacrificar um para salvaguardar outro de igual ou maior importância, portanto, agiria o médico em estado de necessidade, né, diante desse conflito entre bens jurídicos lícitos, e se não bastasse, até mesmo envolve um estado em que é necessária a atuação do médico, desde que devidamente comprovado, que nós chamamos de saída mais cômoda ou cômodos dissessos. Então, nós temos praticamente esses casos ainda. Ao expulsar na defesa do esbulho possessório,
recentemente praticado. A expulsar alguém na defesa do esbulho possessório recentemente praticado, já que quando nós falamos de posse, a legítima defesa da posse, vocês a estudam seja sob a ótica do direito civil, seja sob a ótica do direito penal. Até mesmo se alguém turbar ou esbulhar outrem em sua posse, há, para tanto, uma figura típica específica que é a do esbulho possessório. Artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Figura esta, um crime previsto no capítulo 3 da usurpação. Diz o artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2. Na mesma pena incorre quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Agora, se o próprio proprietário ele se vale até mesmo dessa forma que foi trazida da expulsão de alguém na defesa, ante a defesa de um esbulho possessório recentemente praticado, a pessoa, o proprietário, o possuidor, por nada responderá. Agora, aquele que invadiu poderá responder por esse crime que acabamos de falar. E o penhor forçado é previsto no artigo 779 o penhor forçado significa necessariamente uma outra causa de exclusão da licitude, necessariamente pelo exercício regular de direito, porque alguém se vale do seu direito de garantir um bem que lhe é inerente ante uma dívida, né? Mas lembrando que depende de caso a caso, porque não é admitida aqui necessariamente fazer a justiça pelas próprias mãos. Caso contrário, nós poderíamos até mesmo estar ante até mesmo um ilícito que diz respeito ao fato de fazer justiça pelas próprias mãos. E nem em todos os casos caberá fazer a justiça pelas próprias mãos, né? Quando nós falamos necessariamente desses casos, nós temos que ter toda cautela. Não é admitido necessariamente o exercício arbitrário das próprias razões, né? Para que vocês tenham em mente, o exercício arbitrário das próprias razões é um crime previsto no artigo 345 do Código Penal. O exercício arbitrário das próprias razões é um crime previsto no artigo 345 do Código Penal, que assim dispõe: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Nós temos que analisar e avaliar com ressalvas aquelas causas de exclusão da licitude, notadamente de exercício regular de direito, que há pouco estudamos, porque elas serão configuradas e assim reconhecidas em casos extremos. Por outro lado, em regra, teremos a prática de crimes por parte de autores que não agem aí acobertados por tais causas. Bem? Então, o reconhecimento do exercício regular de direito depende da análise detida de cada contexto fático. Outra situação diz respeito aos ofendículos. O que são ofendículos? Os ofendículos são aparatos predispostos para a defesa de certo bem jurídico. Aparatos predispostos utilizados pelo proprietário ou possuidor de um imóvel, por exemplo, um arame farpado, um caco de vidro, uma cerca elétrica, e discute-se até mesmo se é o caso ou não de um cão de guarda em um quintal. Notem que os ofendículos somente serão legítimos e assim serão considerados como excludentes da ilicitude, e vamos estudar aqui se de fato eles são ou um exercício regular de direito, ou uma legítima defesa pré-ordenada,
ou se ambos. Notem, de todo caso, que para o reconhecimento dos ofendículos é indispensável que o proprietário ou possuidor de certo bem, um imóvel, por exemplo, se valha de todas as informações e notificações sobre o uso daquele aparato a outras pessoas. Não à toa, quando caminhamos pelas ruas, notamos em muros com cerca elétrica lá uma informação: cuidado, cerca elétrica. Quando falamos ainda de animais, cães de guarda em quintal, há uma informação: cuidado, cão feroz. Portanto, os ofendículos, que são aparatos predispostos para a defesa de certo bem jurídico, uma vez instalados, devem contar com essas informações com o fito, com o escopo de informar os indivíduos, de informar terceiros. Para a identificação de um ofendículo, a doutrina sugere alguns requisitos, a saber, ou seja, o aparato deve ser visível, o aparato deve ser inacessível a terceiros inocentes, não pode ser facilmente acessível, há de ser observada eventual regulamentação administrativa quanto à instalação e ao uso de tais aparatos. E ainda o aparato deve ser lícito. De nada adianta, por exemplo, um aparato que represente elevado risco de morte, portanto, que seja proibido no mercado, ser utilizado pelo proprietário do bem ou o seu possuidor legítimo. Portanto, o aparato deve ser lícito. É importante analisarmos aqui, seguindo o entendimento da doutrina, da mais balizada, desde Kleber Masson a outros autores, a respeito da natureza jurídica dos ofendículos. Afinal de contas, consistem em exercício regular de direito ou consistem em legítima defesa pré-ordenada? Se formos avaliar no momento da instalação do aparato, houver algum tipo de invasão ou de subtração ao imóvel ou ao bem, os ofendículos serão considerados como um exercício regular de direito, ou seja, uma faculdade do proprietário do imóvel. Por quê? Porque alguém, o próprio proprietário, se vale de um exercício regular de direito, de ali instalar o aparato, sendo que alguém tenta invadir o seu imóvel, só que o proprietário por nada vai responder diante de eventuais danos causados ao infrator. Agora, será uma legítima defesa pré-ordenada à medida que o aparato já está no momento da sua utilização, já conta com a sua utilização, porque ali o aparato ele já tem todas as informações necessárias a terceiros, todos já têm o conhecimento que existe ali de fato um aparato com determinado funcionamento. E daí os ofendículos serão considerados como os meios necessários, proporcionalmente falando, para repelir a injusta agressão de alguém. Portanto, falaríamos nesta última hipótese de legítima defesa pré-ordenada. Pré-ordenada significa aquela intencional, significa, portanto, previamente conduzida, previamente direcionada, uma legítima defesa pré-ordenada. Portanto, já estudamos todas as hipóteses das causas de exclusão da licitude. Temos outras que diz respeito até mesmo à infiltração de agentes da polícia, em se tratando da lei de drogas, ou da nova lei do crime organizado, a lei 12.850 de 2013. Inclusive, me permitam, porque ao falarmos da lei 12.850 de 2013, há o caso da infiltração de agentes que, antes mesmo da lei anticrime, sugeria certas discussões, certos imbróglios. Mas
aqui eu trago mais a título de curiosidade para vocês. Por quê? Porque a infiltração de agentes, ela pode ser considerada como uma causa de exclusão da licitude se o próprio agente, uma vez infiltrado, praticar crimes para não abrir a sua identidade ou levantar suspeitas de que ele é um agente infiltrado à organização criminosa. Se formos avaliar, a infiltração de agentes é prevista no artigo 10 da Lei 12.850 de 2013. Vou até mesmo compartilhar com todos a tela da Lei 12.850, que eu estou com ela aqui em aberto. Aqui temos a redação. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. E ainda há essa questão, né, de prática de crimes no contexto do próprio agente infiltrado. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Não é punível, no âmbito da infiltração, por outro lado, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Já os crimes praticados sem excesso, em decorrência de sua atividade, até mesmo para que o agente ele possa entender a dinâmica e o funcionamento da organização criminosa, eles necessariamente serão excluídos, ou seja, será excluída a ilicitude, seguindo a lógica do artigo 13 da Lei do Crime Organizado. Importante salientar que a lei anticrime, ela reforçou o procedimento da infiltração de agentes de polícia. Não à toa, trouxe alterações a partir do artigo 10A, 10B, 10C e 10C. Então, uma novidade também aqui a respeito da lei anticrime, guardando certa relação com o tema da nossa aula de hoje. Como já falamos de todas as causas de exclusão da ilicitude, daremos continuidade a um tema que guarda relação umbilical com tais causas, que diz respeito ao excesso punível. Afinal de contas, a conduta excessiva no contexto de exclusão da ilicitude, a conduta excessiva no contexto em que alguma das causas de exclusão da ilicitude se encontra presente, será punível? Sim. Nos termos do artigo 23, parágrafo único, que trata até mesmo das causas de exclusão da ilicitude, o legislador ele se ocupou de prever uma ressalva, punindo o excesso, ou seja, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, em qualquer das hipóteses daquelas causas de exclusão da ilicitude, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O excesso doloso ou culposo, portanto, gera em todas as causas de exclusão da ilicitude a responsabilidade penal do agente. Gera a responsabilidade penal do agente. E, portanto, só é possível de se falar em excesso à medida que o agente, em dado contexto, já atuava acobertado por alguma causa de exclusão da ilicitude, porém, optou por intensificar de forma intencional ou involuntária a sua conduta naquele mesmo contexto fático. Era desnecessária a intensificação. Vamos imaginar o agente que, diante até mesmo de
um contexto de roubo, ele prevê que, uma vez armado, 2 disparos de arma de fogo contra o infrator já seriam suficientes para repelir a injusta agressão e evitar com isso o roubo. Mas ele insiste na sua conduta. Ele efetua 2 disparos e se aproxima cada vez mais do infrator e efetua o terceiro, o quarto, o quinto, até mesmo disparar tudo aquilo que estava ao seu alcance. Ele adota, ele esgota todos os projéteis que estavam em sua arma de fogo. Portanto, ele responderá por excesso. Há casos emblemáticos, né? Não vou citar aqui o nome de alguns casos, mas por mais que sejam públicos, discutiu-se se seria o caso ou não de excesso punível envolvendo a Ana Hickman. Depois, pelo que eu acompanhei até então, e de forma acertadamente, decidiu até mesmo, foi firmado o entendimento de que não configurou o excesso naquelas circunstâncias. Houve até mesmo uma discussão por parte de uma mãe na qualidade de policial, agente policial, foi buscar o seu filho num colégio em São Paulo quando foi abordada por um infrator que anunciou o roubo. Tá? A mãe efetuou o disparo, repelindo a injusta agressão, matando, salvo o melhor juízo. Será que configurou o excesso? E será que a mãe, ainda que fosse agente policial, poderia de fato portar a arma naquelas circunstâncias que não estava, já que ela não estava no exercício regular da sua profissão e nas imediações de uma escola? Enfim, são discussões. Não estou afirmando categoricamente, né, trazendo uma resposta, mas refletindo. Portanto, o excesso ele pode se dar tanto de forma consciente, voluntária, no que haverá um excesso doloso, como de forma inconsciente ou involuntária, em que haverá um excesso culposo. No excesso consciente, o agente ele sabe que extrapola os limites da sua conduta lícita. Ele sabe que extrapola os limites da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Se sua conduta até então era justificável perante o direito, tornou-se ilícita, de modo que ele responderá por crime doloso. Por outro lado, o excesso ele pode ser inconsciente ou involuntário, ou seja, o agente ele não tem a intenção, desde o início, de extrapolar os limites da sua conduta ilícita. Aliás, de extrapolar os limites da sua conduta lícita. Mas ele incorre em erro. E daí, por excesso, ele causa lesão ao bem jurídico daquele que estava o agredindo. Aqui, o excesso inconsciente ele pode se dividir em evitável, também chamado de vencível ou inexcusável. Cuidado, porque aqui inexcusável não é a mesma coisa que invencível ou inevitável. Inexcusável significa, quando eu falo de escusas, peço excusa a todos, peço desculpas a todos. Inexcusável significa que não comporta desculpas. Se é evitável, significa que não há qualquer tipo de alegação por parte do agente. Ele poderia ter evitado. É o erro, portanto, que uma pessoa mediana, um homem médio, não teria cometido, pois é evitável diante das circunstâncias do caso concreto. Há, nesse caso, o excesso culposo, o que nós chamamos até mesmo de culpa imprópria, também denominada de culpa por assimilação, por equiparação, por extensão. Tá? Enfim, o Damasio ele cita o seguinte exemplo: suponha que o sujeito seria vítima
de crime de furto em sua residência em dias seguidos. Em determinada noite, arma-se com um revólver e se posta de atalaia, de surpresa à espera do ladrão. Vendo penetrar um vulto em seu jardim, levianamente, de uma forma imprudente ou negligente, supõe tratar de um ladrão. Acreditando estar agindo em legítima defesa da sua propriedade, atira na direção do vulto, matando a vítima. Prova-se a posteriori que não se tratava do ladrão contumaz, mas sim de um terceiro, um jovem inocente. Nesse caso, o agente responderá por crime de homicídio culposo, se ocorrer o resultado morte, e se prevista a modalidade culposa em lei, nesse caso, para o homicídio, há a modalidade prevista em lei na forma culposa. Ainda que o agente, nessas circunstâncias, tenha atuado de uma forma intencional, com o objetivo de causar os disparos, assumindo até mesmo o risco da morte de outrem, aqui o agente ele não deverá responder a título de dolo, porque ainda que tenha certo resquício da intenção, de sua intenção, é certo que ele incorreu em erro, e, portanto, é o que nós chamamos de culpa imprópria ou por equiparação a um dolo. Por uma extensão, por uma assimilação, portanto, responderá o agente por crime culposo, se prevista a modalidade culposa em lei. Enfim, nós temos essas questões e ainda, se for o caso de excesso inevitável, que é chamado até mesmo de excusável ou excesso exculpante, o agente não responderia por crime algum. É o caso, por exemplo, da legítima defesa subjetiva. Ele age aqui ainda que em excesso, em erro, em legítima defesa. E daí sua conduta estará acobertada pelo ordenamento jurídico, será acobertada pelo direito, aplicando-se o disposto no artigo 25 do Código Penal. Mas aqui, deixando claro, essas modalidades de excesso são mais assim, a título de curiosidade, porque o que se cobra mais em prova diz respeito ao excesso em si. Ele é punível? Sim, é punível. E o que ele significa? Significa, portanto, que o agente, ele suplanta, ele transcende aos limites das causas de exclusão da licitude e, portanto, ele responderá pelo excesso. Tudo bem? Nos termos do artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Portanto, chegamos ao final de mais um encontro, falamos tudo sobre causas de exclusão da licitude. E eu agradeço aqui a compreensão de todos, tá bom? Um abraço e